Vamos falar de pesquisa fresquinha, pesquisa eleitoral, agora, que saiu agora há pouco, tá? A pesquisa, agora a futura Apex acabou divulgando alguns cenários pra gente. Tenho aqui na tela para vocês, já está lá no nosso site, na aba de política. Vou até abrir aqui. O primeiro turno, tá? No primeiro turno, essa pesquisa aponta os seguintes números. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, liderando as intenções de votos. Então vamos aos números aqui. Está aqui aparecendo no telão. No primeiro cenário, o Lula aparece à frente com 42,7% e Flávio Bolsonaro com 35,6%. Isso no primeiro turno, tá? Inclusive, o ex-governador, a pesquisa ainda segue, Romeu Zema, do Novo, e Ronaldo Caiado, do PSD, está aí aparecendo na tela para vocês, somaram 3,9% e 3,3%, respectivamente. Renan Santos, do Missão, registra 1,7% e, na sequência, temos o deputado Cabo Daciolo, do Mobiliza, com 1%. Já o professor Augusto Cury, do Avante, registrou 0,9% e o ex-ministro Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, com 0,4%. A pesquisa também trouxe 7,8% de pessoas que foram entrevistadas dizendo que não votariam em ninguém, ou votariam branco ou então nulo. Outros números que a gente tem, outros 2,8% não sabem ou então não responderam, seguem indecisos também. Agora a gente tem o segundo turno. Deixa eu colocar aqui para vocês, está aparecendo aqui no telão. Segundo turno, portanto, dessa mesma pesquisa, Lula mantém a liderança contra o senador Flávio Bolsonaro. Está aqui na tela, está no site também, na aba de política. O presidente Lula aparece com 47,7% contra os 42,2% de Flávio Bolsonaro. 9% não vão votar em ninguém ou então vão votar em branco ou nulo no segundo turno. 1,2% não sabem, não responderam ou então estão indecisos. Há 10 dias atrás, a gente relembra, o bolsonarista Flávio Bolsonaro tinha 46,9% e o petista 44%. Theo Cury já está aqui comigo para a gente analisar um pouquinho dessa intenção de voto, desse registro da pesquisa de primeiro e segundo turno, e a gente já começa a entender, Theo, um pouquinho dos reflexos, né, dos áudios que foram divulgados, dessa relação, talvez, né, de Daniel Workara com Flávio. Isso fez com que a margem de Lula aumentasse. Pelo contrário, inclusive ele voltou a passar, né, ficar na frente no segundo turno. Pois é, e não é só essa pesquisa que tem revelado esse descolamento e esse avanço. Então, no final das contas, alguns dos pontos importantes, a pesquisa mostra, entre outras coisas, que na espontânea o presidente Lula tem 38%, Flávio tem 25% e o não sei, não responderam ou estão indecisos, somam 20%, que mostra que ainda há uma dificuldade do eleitor de encontrar o seu candidato ideal. Obviamente que na estimulada, quando os candidatos são apresentados pela pesquisa aos eleitores, aí sim a gente vê os 42% de Luiz Inácio Lula da Silva e os 35% do Flávio Bolsonaro, depois que, no final das contas, isso aqui a gente está falando agora do segundo turno, mas o primeiro turno, deixa eu colocar daqueles aqui, 42% e 35%. Ó, tá aqui, ó, primeiro turno, pronto, os números. Pois é, e aí essa pesquisa ela tem deixado isso muito claro. A gente vai ainda falar sobre o impacto nos eleitores, nos entrevistados dos áudios, mas já mostra mais uma pesquisa, esse descolamento e uma melhora na avaliação e na intenção do presidente Lula na busca pela reeleição. Muita gente conversa aqui, ouve também os colegas para além do Theo, né, Theo, analistas de política, também trazendo que tivemos um momento onde os áudios foram divulgados, áudios que remontam essa possível relação mais próxima entre o senador Flávio Bolsonaro e também o ex-banqueiro Daniel Workara, mas para além disso também algumas medidas populares que foram apresentadas pelo governo federal, tudo acontecendo meio que no mesmo período. Exato, a gente está falando, por exemplo, do Desenrola, no final das contas teve também um encontro do presidente Lula com Donald Trump, algumas das pesquisas há algumas semanas já mostraram uma melhora na avaliação a partir do encontro dos dois,
no que diz respeito às relações internacionais e a forma como o Brasil se coloca no exterior, mas também o impacto do desenrola aqui no Brasil para esse eleitorado que é muito endividado. Então, e isso as pesquisas também têm mostrado isso. Datafolha divulgou há pouco esse percentual da população que vota nas eleições e que é endividado, a parcela das mulheres eleitoras, que são maioria, e que, para além disso, temem um aumento do endividamento, isso também tem um peso e um impacto muito grande nessa eleição. Pesquisa Futura Apex, que acabou de sair, a gente está destrinchando aqui com o Theo Cury. E, Theo, você tocou num ponto sensível, a dificuldade das pessoas em conseguir escolher, né, segundo esse levantamento, o seu candidato. E, para além disso, a gente tem aqui números que vamos trazer para vocês, né? A pesquisa ainda analisou os possíveis candidatos mais rejeitados entre o eleitor ou o eleitorado. Flávio é o mais rejeitado de forma numérica, está aí para vocês, 47,7% dos eleitores. Em seguida, a gente tem o presidente Lula, rejeitado por 44,3%. Na sequência, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, do PL, é rejeitada por 33,1%. 15,6% rejeitam Daciolo, 14,3% rejeitam Zema, 13,6% Caiado, 11,5% Renan Santos. Aldo Rebelo é rejeitado por 11,2%, Augusto Cury 10%. 3,6% afirmaram rejeitar todos e 3,2% não souberam responder. Obviamente, a gente tem ali uma pequena parcela, 1,7%, bem pequeno, que não rejeita ninguém. Para eles, para essa parcela, está tudo bem. Pois é, e para além disso, os entrevistados eles foram questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, e aí 47% dizem que não votariam em Lula de jeito nenhum, 52% dizem que não votariam em Flávio Bolsonaro de forma alguma. E aí um desafio para os terceiros e quartos colocados nesses cenários de intenção de voto. 30% não sabem ou não conhecem Ronaldo Caiado e 27% também não sabem e não conhecem o Romeu Zema. Theo, aproveitando a sua companhia, vamos só para o último recorte dessa pesquisa que mostra a percepção dos eleitores sobre essa conversa que mencionamos, vazada entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em que o senador negocia 134 milhões de reais com o dono do Banco Master para financiar o filme sobre a vida do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem uns números para vocês. Olha aí, 71,5% dizem que o vazamento desses áudios não mudou a opinião sobre Flávio Bolsonaro. 18,7% já afirmam que mudou de forma negativa. 6% dizem que mudou de forma positiva. 3,4% não sabem ou então, Theo, não responderam. E aí, de maneira muito rápida, 82% já ouviram falar do escândalo do Banco Master. O escândalo não muda a intenção de voto para 75% dos entrevistados, e a avaliação dessas pessoas que foram entrevistadas é que Lula é o maior beneficiário com o vazamento para 55% dos entrevistados. Sobre envolvimento, 25% dos entrevistados dizem que todos estão envolvidos, 19% não sabem ou não responderam, é um percentual grande. Supremo Tribunal Federal, para 17% está envolvido, Flávio 17% e Lula 11%. Essa é a avaliação dos entrevistados a esse vazamento e também com relação ao escândalo do Banco Master ao longo dos últimos meses. Esse foi Theo Cury, nosso analista de política, nos ajudando a entender um pouquinho mais dessa pesquisa Futura Apex, que saiu agora há pouco, trazendo aí o entendimento dos eleitores. Theo, obrigado, viu? Agradeço. Valeu, Renan,